Sejam bem-vindos ao início da jornada, Maratona de RPG para iniciantes. E hoje vamos ao nosso 7º e penúltimo episódio, continuando as informações para mestres. Hoje vamos falar aí um pouco sobre Sandbox, sobre algumas ferramentas aí para preparação para mestre e também sobre a criação de cenários. Estão todos prontos? Vamos falar então sobre Sandbox. Continuando o assunto do vídeo de ontem, onde eu falei um pouco ali sobre Railroad, que seriam aventuras sobre os trilhos, aquelas aventuras ou campanhas com um caminho já pré-determinado ali pelo mestre, a campanha ou a aventura Sandbox, ela é exatamente o contrário. Ela não tem um trajeto ou um caminho definido para chegar ao seu final. Normalmente a campanha ou aventura Sandbox, ou que significa caixa de areia, é uma aventura onde os jogadores têm um cenário à disposição, né? Quando se trata de uma aventura, um cenário um pouco menor, né? E nesse cenário os jogadores podem explorar da maneira que quiser. Dessa forma, uma aventura sandbox, ela vai permitir que os jogadores tenham várias opções de escolha, de exploração, lugares que eles podem visitar dentro daqueles limites impostos ali pelo mestre, né? E não vai existir uma sequência ou ordem. É bastante comum que existam várias missões dentro daquele cenário e os jogadores podem ir visitando os locais e resolvendo os problemas na ordem que eles preferirem, né? E também nós temos de bastante interessante que o cenário ele é um pouco mais vivo, já que os heróis podem visitar algum lugar mais de uma vez, né? E esses lugares terem alguma diferença desde a última visita que eles fizeram, né? Então é uma aventura, né, não linear, já que, por exemplo, os aventureiros podem ter uma base, sair para se aventurar, voltar para a base, ir para outro lugar. Se eles acharem que algum local pode ser muito perigoso, que eles não estão preparados, eles simplesmente podem sair daquele local e visitar outro. É um tipo de aventura que ela é muito mais aberta, né? E é um pouco mais também reativa para o mestre, já que ele vai ter que esperar as atitudes dos jogadores para decidir aí o como ele vai proceder aí com as consequências daquilo que os jogadores fizeram. É bastante interessante a campanha, né, ou um cenário mesmo, uma aventura específica sandbox, por ter essa liberdade para os jogadores. Lembrando que, no final das contas, uma aventura, né, de RPG ou uma campanha é formada pela história dos personagens, é bastante interessante que eles tenham essa liberdade de escolha para onde querem ir e o que querem fazer primeiro, né? Ou mesmo algo que não querem fazer, né? Então o sandbox tem isso. Ele exige, claro, uma certa preparação do mestre, né? De ter ali o local, ou os locais possíveis que os aventureiros podem visitar, né? É muito comum aventuras prontas, né, terem também algum cenário sandbox. Muitas aventuras têm isso, né? E apenas descrevendo os locais, os personagens, os encontros possíveis, e os jogadores tendo então essa possibilidade aí de escolher para onde vão e o que vão fazer. Eu acho bastante compensador até esse tipo de aventura, por mais que o mestre tenha que ter um preparo de criar o ambiente ali, as possibilidades que os jogadores têm. Essa questão da escolha dos jogadores de decidirem onde vão visitar e como vão visitar gera uma certa imprevisibilidade até mesmo para o mestre. E eu considero isso bastante divertido, já que o mestre também vai ter que improvisar um pouco aí
e usar suas habilidades aí para manter o jogo andando, né? Mas isso também pode ser bastante compensador para o mestre. Um pouco desafiador para um mestre menos experiente, mas para mestres mais experientes aí pode ser compensador e bastante divertido, né? Então, muitas vezes aventuras ou cenários, eles podem ter, principalmente aventuras, eles podem ter um pouco das duas coisas, né? A questão de ter algumas cenas ou algumas coisas que teriam que obrigatoriamente acontecer, né? E ter partes mais abertas para os jogadores poderem escolher um caminho. Aventuras, por exemplo, de investigação, normalmente não deveriam ter um caminho muito linear, né? Os jogadores deveriam ter a oportunidade de investigar vários locais, conversar com várias pessoas antes de conseguir descobrir e resolver o mistério. Então, é um tipo de aventura que tem um pouco a ver com isso. Os jogadores têm que visitar vários locais. Qual vai ser a ordem desses locais? Como que eles vão proceder em cada um deles, né? Vai definir se eles conseguem as pistas necessárias para chegar ao final e resolver o mistério. Então, uma aventura sandbox tem muito esse aspecto de não linear, né? Ou seja, os jogadores escolhem qual caminho eles preferem, né? Eu aprecio bastante e acho que os jogadores, depois de curtirem algumas aventuras mais lineares, vão gostar bastante também desse tipo de cenário, né? E eu vou falar mais sobre ele também, sobre a questão do cenário sandbox, no nosso vídeo de amanhã, né, nosso último vídeo, que vai tratar aí sobre alguns tipos de campanha, alguns tipos de jogos, né, o Hexcrawl, Point Crawl, né, e o West Marches, que lidam basicamente com cenários que são sandbox, né? Então, cenários abertos, onde os jogadores exploram como preferem e tem apenas diferenças quanto à forma de exploração e a forma de organização do jogo, né? Então, vou falar mais sobre esse tipo de cenário aí no nosso vídeo de amanhã. Bom, depois disso, então, vamos passar aí para o segundo assunto, que está na nossa pauta de hoje, e vamos falar um pouco sobre a criação de cenários, que é bastante importante no caso do sandbox, já que ele tem que ter um cenário ali, tem que ter algumas coisas prontas para os jogadores poderem explorar. Então vamos para o segundo tópico. Então vamos falar aí sobre o nosso segundo tópico, vamos falar um pouco aí sobre criação de cenários. Eu já comentei alguns detalhes aí sobre cenários em vídeos anteriores, mas acho importante agora, falando aí sobre o trabalho do mestre, citar algumas coisas a mais aí sobre a questão de criação de cenários. Acho que a primeira dica, assim, se você for um mestre iniciante, se for sua primeira mesa, tente usar algumas aventuras e cenários já prontos. Se você já tem uma certa experiência, já jogou algumas vezes, você já pode começar aí a esboçar aí o seu próprio cenário ou partes, né? Já que você, mesmo usando um cenário pronto, você pode criar ali pequenas partes desse cenário para os jogadores se aventurarem, né? Para completar aí algumas lacunas que possam ser necessárias em uma campanha ou em uma aventura. Se você começar então a fazer preencher essas pequenas lacunas no cenário, começa a treinar para criar alguma coisa maior, né? E quando começar a criar um cenário totalmente inédito para uma campanha ou para seus jogadores, a minha recomendação é sempre a mesma. Comece pequeno. Crie uma pequena região, povoe ela, né? Escolha o relevo que você quer ter nessa região, defina quais são os povos que vão existir aqui naquela região e tente formar ali alguma coerência nesses assentamentos, nesses povos, a relação com o relevo e a relação entre cidades vizinhas, caso existam mais de uma, e com um pequeno espaço, um cenário de alguns quilômetros quadrados ali, você pode começar a utilizar para os seus personagens, para os seus aventureiros em sua campanha. Por que eu digo a questão de começar pequeno? Porque é comum, né, quando estamos criando algo para o jogo,
Muitas vezes queremos criar todo o universo, o sistema solar, o planeta, todos os continentes, todos os deuses, a origem, e fazer um trabalho enorme, que muitas vezes pode nem chegar a vir à mesa de jogo se o jogo uma campanha às vezes não ir até o fim, não se desenvolver, ou mesmo porque dependendo de como os jogadores forem levando a campanha, dependendo do que for necessário, todo esse material pode não ser importante. Então é sempre importante começar pequeno e também criar apenas aquilo que é necessário. Eu não tenho, por exemplo, que descrever detalhadamente as luas do planeta, do meu cenário, se ninguém vai visitar essas luas, se ninguém vai precisar saber a importância disso. Por exemplo, eu posso descrever os deuses. Eu vou ter personagens clérigos, por exemplo, né, servos dos deuses paladinos, daqui a pouco em um grupo, e vai ser importante saber quais são os deuses, né, desse cenário. Tá? Então, isso pode ser importante. Agora, não é importante, por exemplo, descrever todas as criaturas que vivem no oceano, se, por exemplo, os jogadores não vão passar, não vão visitar ou fazer uma travessia de continente durante a campanha. Então, apenas tente criar aquilo que seja essencial para o seu jogo, né? Para simplesmente não ter algum material criado que não vai ser utilizado e não gerar também frustração aí para você, mestre, né? Pode ser muito frustrante criar um material que não vai vir mesa de jogo. Há algumas pessoas que pensam, ok, posso não utilizar agora e reaproveitar para uma mesa futura ou para um jogo futuro, o que é um certo consolo. Mas de qualquer forma, pode-se evitar um trabalho desnecessário para a sua campanha atual, né? Muitas vezes o trabalho de mestrar aí uma campanha já é bastante grande, né? E isso para mestrar apenas aquilo que os jogadores vão aproveitar em mesa. Então, criar qualquer coisa além disso, eu não considero muito interessante. E não recomendo, né, que seja feito também. Então, rascunhe um pequeno mapa, uma pequena região, né, algumas poucas cidades ali, locais de interesse para os aventureiros poderem conhecer ali, poderem explorar, se aventurar, ou seja, algumas coisas interessantes ali para que os aventureiros possam ganhar ali, né, ganhar essas moedas de ouro, né, que eles possam correr os seus riscos, possam explorar, e isso deve ser o suficiente. E se por acaso durante o jogo for necessário, durante a campanha, você pode aumentar o mapa, né? Por exemplo, digamos que comece apenas com o reino e durante o jogo se comece a criar alguma rivalidade entre o reino dos aventureiros estão e outro reino. Então pode ser que seja detalhado esse segundo reino ali vizinho, né? E se tenha mais detalhes ao longo da campanha, conforme os jogadores precisarem, a campanha for pedindo por esse tipo de acréscimo, né? E é claro que esse material criado em uma campanha depois pode ser aproveitado em outras, né? Existem muitos cenários que começaram aí como cenários de jogo, de mesa, criado aí pelo mestre, e acabaram ao longo dos anos aí virando algum cenário pronto, um produto, né, para ser comercializado. Então, a recomendação é: comece pequeno e depois vai expandindo conforme a necessidade. Acho que isso vai fazer com que tanto o mestre quanto os jogadores possam aproveitar aí melhor o jogo e o que está sendo criado no cenário. Bom, então vamos passar agora aí para o nosso último tópico de hoje e vamos falar, aproveitando esse gancho aí de falar de cenários, né, vamos aproveitar e ver algumas ferramentas que podem auxiliar aí o mestre na hora do jogo, na hora ou mesmo na sua preparação para o jogo. Então, como eu tinha citado, vamos ver aí algumas ferramentas que podem auxiliar aí o mestre na sua preparação para o jogo. Existe um site chamado Otable que possui diversos geradores, tanto de dungeons, né, masmorras, como outros tipos de mapas que podem ser gerados ali e podem auxiliar, principalmente se o mestre precisar aí de alguma informação, criar rapidamente alguma informação para um jogo de última hora, ou mesmo se o mestre não conseguiu se preparar aí adequadamente, mas pelo menos ter
ter alguma coisa, uma carta na manga. Além disso, existem alguns geradores ali que podem gerar, por exemplo, cidades. Né? Em vez do mestre ter aí que gerar uma enorme de uma cidade, né, manualmente ali fazer um desenho, principalmente se ele não tiver esse tipo de habilidade, ou pegar pronto já de algum outro jogo, né? Enfim, se ele não tiver um mapa em mãos, ele pode gerar por ali. Vamos dar uma olhada nesse site do Audible e vocês vão poder notar, ele tem diversos geradores, é um ótimo site. Né? Então, por exemplo, aqui nós podemos ver esse One Page Dungeon, né? Aonde ele vai nos gerar aqui uma masmorra automaticamente. Então, cada vez que eu atualizo a página, ele cria uma um mapa diferente aí, uma masmorra diferente. Isso aqui pode ser usado para um jogo rápido aí, ou então como parte aí de uma aventura maior. Caso precise, por exemplo, de uma construção, né, você pode gerar isso automaticamente. Não pode ver, cada vez que eu atualizo a página aqui, ele vai nos gerando uma masmorra diferente, né, o que é bastante interessante. Vamos ver aqui, ó. Além desse gerador de dungeon, né, ele possui também aqui um gerador de cidades medievais. Esse gerador aqui é bastante interessante também. A cada vez que se vai ali nesse recurso, ele gera uma estrutura nova, ele gera uma cidade nova. E vocês veem bem detalhado, né? Ele contém ali as fazendas, né? Por exemplo, estradas, as construções ali também onde tem portões, castelo e inclusive algumas descrições, né, no mapa, algumas legendas. E até mesmo dando ali a escala do mapa, né, as direções. E isso então, se por exemplo o mestre precisa de um mapa onde uma cidade seja de qualquer tamanho, porque esse recurso aqui gera cidades pequenas, né, ou maiores. Se o mestre precisar de uma cidade, né, de última hora de um mapa, né, ele pode simplesmente vir aqui e gerar um mapa nesse Wattable. Tá? Eu vou deixar esse link também na descrição do vídeo para vocês poderem acessar o site e darem uma olhada. Olha mesmo esse mapa aqui que interessante, é uma cidade totalmente murada, né? E um castelo ali no meio também murado, né? E vários distritos ali dentro da cidade, né? E ainda algumas construções do lado de fora. Um rio passando perto, as fazendas, né? E a estrada que leva até a cidade. Inclusive até o nome da cidade, tu vê que ele coloca, né? Agora coloque aqui em inglês, né? Mas é um recurso bastante interessante. Vamos ver mais aqui o que o Audible pode nos oferecer. Tá? Outro aqui bastante interessante é um gerador de vila. Vamos clicar nele aqui e vocês vão poder ver. Ó, ele gera uma vila aqui automaticamente também. Já tem o nome ali, a população, inclusive, ó, 720 pessoas, né? As fazendas em torno da vila, né? E todas as construções dela. Tá? Isso aqui pode ser bastante interessante, por exemplo, se o mestre, por exemplo, precisa que os jogadores encontrem uma vila e aquela vila, por exemplo, gerar ali alguma aventura. Né? Pode ser que precise descrever algumas construções, mais ou menos como é o tamanho da vila. Né? Os aventureiros podem visitar algumas delas e um mapa pode ser útil para isso, até para eles saberem onde estão, né? E o que tem em cada construção. Vamos lá, vamos ver o que mais. Existem outras coisas também aqui. Como eu estava falando antes aí sobre a criação de cenários, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma ferramenta que é bastante interessante, ó, que é a ferramenta aqui para criar uma região de um cenário de fantasia, né? Que aí entra naquele tópico ali que eu comentei de criar ali na hora de criar um cenário, começar pequeno, criar uma região e a partir disso vai expandindo ela conforme o jogo pedir. Então vocês veem que nesse caso aqui, ó, ele gerou para nós uma região, né? Alguns desses locais aqui ele tem um nome ali, ele já cria automaticamente alguns pontos de interesse que os aventureiros podem visitar, né? Tem alguma cidade, né?
forte, enfim, tem alguns pontos de interesse. E nós temos aqui então já um micro cenário aqui, onde os jogadores podem já explorar esses locais, né? E da mesma forma que os outros geradores ali, também nós podemos atualizar a página e ele vai gerar um novo mapa para a gente, com novos locais ali e também uma geografia diferente. Acho extremamente interessante essa ferramenta aqui para criar um pequeno cenário que pode comportar aí bastante jogo, né? Bastante aventuras, né? Inclusive uma campanha, né? E se for necessário, o mestre pode também gerar outros mapas como esse e expandindo o cenário aos poucos, né? Ou ir criando da maneira que ele achar melhor. E também populando esse mapa, já que ele, dependendo do tamanho do mapa, ele vai ter mais ou menos pontos de interesse, mas o mestre pode criar outros também, né? Eu acho extremamente interessante essa ferramenta aí para criar uma região, né? Bom, além dela também, nós temos aqui uma outra ferramenta aqui também que eu achei bastante interessante olhando no site, né? Que é, por exemplo, essa questão aqui de criação de mansões, né? Simplesmente ele cria uma mansão vista de cima e dá para ter uma ideia da estrutura, da arquitetura dessa mansão, e também pode servir aí para os jogadores explorarem, né, caso precisem ter uma construção maior como essa do tipo. Além disso, o site aqui possui outras ferramentas, ele tem inclusive alguns jogos aqui. A questão também é, por exemplo, de visualizar uma cidade medieval em 3D, né? Ele tem também isso, né? Poder visualizar a cidade, aquela cidade, por exemplo, que a gente gerou com uma visão de cima, ele também permite gerar uma cidade aqui com uma visualização em 3D, inclusive navegar aqui pela cidade, né? Ou seja, esse site aqui é extremamente interessante para auxiliar nessa questão de mapeamento, de criação aí de cidades, de locais para um jogo, né? É uma ferramenta extremamente útil, né? Como vocês poderão ver, ele gera masmorras, gera cidades, gera vilas, né? Inclusive no caso dessas vilas, cidades, inclusive gerando modelos 3D que podem ser visualizados de cima, né? Então é realmente não é o único site, existem outros, né, que fazem aí esse tipo de geração. Existem inclusive muitos programas que geram também recursos aí em recursos em 3D, né, outros tipos de recurso, né, mas com certeza aí um dos sites mais conhecidos aí o Audible, né, e mais utilizados, até pela quantidade de recursos, né, já que geramos ali cidades, geramos masmorras, né, vilas, né, e inclusive mapas de regiões inteiras, né. É realmente uma das ferramentas aí que eu mais gosto de utilizar quando eu vou criar ali algum jogo, vou criar algo próprio ali, algum cenário, né, pequeno aí para alguma partida, né. Principalmente aquele gerador de cidade ali e de vilas são bastante utilizados, né, já que por mais que se utilize algum cenário pronto, em nenhum cenário vai se ter todas as descrições, por exemplo, de cidades, né, ou de vilas que os jogadores possam encontrar. Então pode ser bem comum jogadores simplesmente entrarem aí em alguma vila e precisar aí ter um mapa ou ter a descrição de alguma parte desses locais. Certo? Acho então que essa dica do Audible já vai ajudar aí, auxiliar vocês na criação aí de uma aventura, caso tenham a necessidade, né? E como eu disse também, existem muitos outros sites para criação de mapas ou geradores automáticos, né? Mas aí que são mais focados em tipos específicos de jogo, como tem geradores de ajudantes para, né, jogos medievais, mais OSRs, e também geradores de personagens são comuns também para cada sistema ter algum gerador de personagens automatizado, né, ou para facilitar a criação pelos jogadores, né, mas aí são casos mais específicos de cada sistema, né, que aí já possui isso e também é bastante fácil encontrar na internet.
Essa ferramenta aqui que eu mostrei para vocês, ela é um pouco mais geral, né? Já que ela não é focada em nenhum sistema específico ou nenhum cenário específico. Ela pode ser usada em qualquer tipo de jogo. Então, espero que vocês aproveitem a dica. O link desse site aqui vai estar na descrição do vídeo. E aproveitem ali para criar as cidades, as vilas de vocês, que eu vou querer ver como é que vai ficar depois. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, por hoje é isso. Amanhã nós continuamos aí com a nossa última parte aí para auxiliar os mestres, no nosso último vídeo da maratona. Né? Então, espero que vocês não fiquem tristes porque está chegando ao fim. E não se esqueçam de curtir aí o vídeo se gostaram e de se inscrever na página aí do Coletivo. Aguardo vocês amanhã para nos despedirmos então da maratona, certo? Até amanhã!